O irmão Cris vai estar colocando ali para nós. Lembrando que estamos aí numa série de estudos que vai desde o reino dividido ao exílio do povo de Israel. Semana passada nós começamos a falar sobre a sucessão no reino do norte e vimos aí alguns reis, e hoje estaremos continuando vendo mais alguns reis, bem como também falando um pouco sobre os profetas, e aí chegando a uma conclusão de tudo que nós vimos ou aprendemos nesta noite. Lembrando então, está aí o mapa, né, da divisão, que o irmão Cris já colocou, pelo menos o reino do norte e o reino do sul. Estamos falando do reino do norte, que é o reino de Israel. Pode passar. E aí está então o nosso texto, que é Êxodo capítulo 15, versículo 18, onde diz: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. O alvo da lição é nós entendermos como a palavra de Deus, por intermédio dos profetas, se cumpria, mesmo na vida de reis de Israel que foram infiéis ao Senhor. Então, a vontade de Deus não se limita à fidelidade dos homens, ela vai se cumprir de uma forma ou de outra. E os profetas estavam ali para orientar, para dizer a palavra do Senhor, né? Mas, infelizmente, nem todos ouviam, como hoje também, nem todos ouvem a palavra de Deus. Depois dessa lição, nós seremos capazes, então, de compreender como a palavra de Deus se cumpre, mesmo no meio de pessoas infiéis. Estaremos sensibilizados para ouvir a voz de Deus em todas as circunstâncias da vida. Estaremos também conscientes de que o povo de Deus deve viver em união. Entenderemos que viver plenamente a vida cristã, aproveitando as oportunidades para testemunhar a fé. Também estaremos cumprindo os mandamentos, estaremos também entendendo sobre pregar a palavra independente das circunstâncias. Então, é bastante coisa que nós estaremos aprendendo, amém? Nós falamos a semana passada, demos aí não vou falar tudo de novo, mas demos um apanhado geral sobre os filhos de Jacó, e explicamos a respeito também das tribos de Manassés e Efraim, que entraram na divisão das terras divididas aí para as tribos, né, as 12 tribos de Israel, isso antes da divisão do reino, né, reino do norte e reino do sul, para não haver confusão. E falamos isso realmente para entender um pouco mais sobre os filhos, sobre a divisão, e mediante a isso dar continuidade, né? Pode passar. Então, quando Israel foi dividido em 2 reinos, Israel, o reino do norte, composto de 10 tribos, e Judá, que incluía a tribo de Judá, e elementos também de Simeão e de Benjamim, Deus não deixou de mandar os seus servos, Deus não deixou de mandar os seus profetas para anunciar a sua vontade e orientar também os reis e advertir. Alguns dos maiores profetas da nação atuaram em Israel. Nós vamos ver um bem conhecido hoje, né? E Israel, né, o reino do norte. Pode passar. Ok, então nós passamos aí os reis. Já vimos sobre Jeroboão. Jeroboão, ele reinou apenas não, né? Até foi um tempo considerável, reinou 22 anos. Vimos também sobre Nadab, que reinou 2 anos. Ele era filho de Jeroboão e sucedeu ao trono, continuando a idolatria do pai. Lembrando, né? Jeroboão, ele desobedeceu a Deus, foi idólatra, trouxe a idolatria para o meio de Israel. Ele levantou 2 altares no reino de Israel. Eu sei que é em Betel, o outro eu não lembro se é em Dan, mas 2 altares, né?
Dan mesmo, né? E depois dele, Nadab, seu filho, continuou no mesmo caminho. E aí, então, vem Baasa, que assassinou Nadab, né? Assumiu o trono, reinou 24 anos. E ele também não servia a Deus, né? Conforme 1 Crônica 16, versículo 2 e versículo 3, né? Também não serviu a Deus. E creio que nós paramos aqui, né? Se não me engano, vimos esses 3 reis, Jeroboão, Nadab e Baasa. Agora, tem Elá. 1 Reis 16, do versículo 8 ao 14, caso os irmãos queiram aí dar uma olhada, nós não vamos ler todo o texto. Então, Elá, ele era filho de Baasa, e ele foi morto por Zinri, quando achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa do seu mordomo. Então, Elá reinou aí apenas 2 anos. Depois, se os irmãos quiserem ler e se ater melhor no que aconteceu aí, pelo menos no seu reinado, mas ele ainda continuou no mesmo caminho de Jeroboão, de Nadab e Baasa, e aí ele foi morto na casa do seu mordomo, embriagado, foi morto por Zinri. E aí quem reinou depois de Elá? Quem reinou depois de Elá? Zinri. Então Zinri, né, parece que, né, eles matam e reina no lugar, né, toma o trono, né? Então Zinri matou Elá e começou a reinar. Zinri ele reinou 7 dias. Já pensou nisso? Reinou 7 dias, né, Zinri. 7 dias, né? Um reinado longo, né? O povo ficou sabendo que Zinri tinha conspirado contra o rei Elá. E então todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel, Onri. Então Israel foi lá, ficou sabendo da conspiração, e Israel instituiu outro rei, Onri, comandante, que era comandante do exército. Onri, então, ele ataca a cidade de Tirza, onde Zinri estava. Zinri, então, percebendo que a cidade estava sitiada, ele entrou com os seus soldados no castelo do palácio real, e sabe o que ele fez? Incendiou o castelo, incendiou tudo, morrendo ali, né? Basicamente, cometeu suicídio, colocou fogo em tudo, e ficou ali no castelo e morreu queimado. Então, Onri, ele reina, assume o reino e reina 2 anos. Você pode acompanhar em 1 Reis 16, versículo 21 ao 28, né? Então, ele reina 2 anos. Ele tomou o trono, como nós já falamos, depois dessa guerra civil, quando venceu, então, e matou o rei Zinri, não sei se matou, né, mas ele mais cometeu suicídio do que, né, foi morto por Onri. E o triste relato do historiador sobre ele, em 1 Reis 16, versículo 25, o triste relato é que fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Conseguiu ter mais fama, né, do que Jeroboão, né, o que fez pecar Israel, né? Ele conseguiu a fama aí do que fez pior do que todos quantos foram antes dele. Parece um campeonato, né, de quem é o pior, na verdade. Agora você é o pior rei, ficar na história. Já pensou nisso, né? Você é o pior crente, ficar na história, né? Infelizmente, a gente vê alguns casos, assim, não de querer, mas de receber essa fama, de, né, não o pior crente, mas um crente meia tigela, talvez, né, a gente pode dizer. Então, pensando um pouco mais sobre esses reis, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zinri e Onri, 6 reis, qual que é o efeito
disso tudo na vida nacional? Qual que é o efeito disso tudo na vida nacional? Passa lá, irmão. Deixa eu ver. Ok. A desorganização política, o culto errado e a vida espiritual deturpada levaram muita injustiça. Podemos aí até olhar, né, não vamos olhar agora as profecias de Amós, mas também teve falta de comunhão com Deus, né, conforme nós vemos lá no livro de Oséias. Conhece esse livro? Já ouviu falar? Estamos passando ele, né, às quartas-feiras. Então vemos lá a falta de comunhão com Deus, né, o adultério espiritual de Israel, e eventualmente chega então aonde? Ao exílio. Exílio de todos os israelitas do reino do norte. Foram levados cativos. Cada um desses reis era responsabilidade de Deus, seja qual for a maneira pela qual chegou a reinar. Deus ainda estava no controle, Deus nunca perdeu o controle. Alguns dizem, né, que Deus, mas ele não fez. Por quê? Porque ele não faz isso. Eu não gosto das palavras, né, livre-arbítrio, mas eu creio que o homem ele tem uma certa liberdade em escolher. E a Bíblia fala isso, né? Escolher entre a vida e a morte, entre o caminho bem ou o caminho mal. Então, mesmo acontecendo tudo que aconteceu, Deus ainda estava no controle, ele nunca perdeu o controle e sempre, né, avisou, sempre mandou os seus profetas. E mesmo depois de advertidos, foram julgados e a descendência deles, né, eliminada. Todos esses reis, né? O tempo todo Deus mandava os seus profetas para corrigir, orientar, Deus não condenou sem antes explicar e dar oportunidade para o arrependimento. Deus nunca condena, Deus nunca pune sem antes dar oportunidade para haver arrependimento. Hoje mesmo, né, tem uma oportunidade imensa das pessoas serem salvas por meio do Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador, mas se não houver arrependimento, tem a condenação, o inferno, por toda a eternidade. Então Deus está dando oportunidade hoje, e assim ele fazia naquela época, dava oportunidade aos reis, ao povo de Israel, para arrepender, voltar para os caminhos deles, mas infelizmente, nem sempre eles faziam isso, e aí sofriam as consequências e a punição de Deus. Alguém leia Êxodo, capítulo 34, prepare o microfone, talvez outra pessoa possa ficar responsável aí com o microfone. Êxodo capítulo 34, versículo 6 e versículo 7. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová Deus, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então aí fala que Deus ele é compassivo, ele é clemente, ele é longânimo, né? Ele tem grande misericórdia, mas quando precisa, né? Aí ele não perdoa a transgressão, a iniquidade, né? Ele não perdoa aquele que é culpado, ok? Então essa é importante nós sabermos, porque Deus não mudou. Deus não mudou. A Bíblia, essa é uma característica, né, de Deus, um atributo de Deus, que ele nunca muda, nunca mudará. Ele é sempre o mesmo, como nós cantamos, né? Não sei se nós vamos cantar hoje, mas é sempre o mesmo. Passa, irmão Cris, deixa eu ver. Ok? Então,
para nós hoje, a história de Israel para hoje, né? Se hoje temos alguma posição de autoridade na sociedade, talvez na empresa, né? Ou até mesmo na igreja ou na família, não podemos esquecer, irmãos, que a obediência à autoridade de Deus é imprescindível, né? Nem como pais, nem como talvez, se houver, né? Prefeito, presidente, que se considera cristão, ele está ainda debaixo da autoridade de Deus. Então ele não é, não sei como que eu posso explicar, ele não tem toda a autoridade ou não há ninguém acima dele. Tem alguém acima dele, Deus. E se ele não seguir os mandamentos de Deus e ser obediente e responsável com respeito à palavra de Deus, à vontade de Deus, então ele vai sofrer as consequências, né? Se formos desobedientes, faremos outros o sejam e teremos que prestar contas a Deus por isso. Então, como eu disse, qualquer posição, inclusive de pastor, né? Muitas vezes o pastor acha que porque não tem, né, a nossa igreja principalmente não tem sede, né? Então não tem assim uma outra igreja que toma conta, e muitas vezes os pastores se sentem, né, desculpe a expressão, né, pequenos deuses, como se fosse realmente a palavra final, toda a sabedoria, né, e não tem que prestar contas a ninguém. E a gente sabe que tem, não só a Deus, mas tem também outros pastores que nós podemos nos aconselhar, conversar, e nós não temos a palavra final, nós não temos toda a sabedoria. E a Bíblia fala, né, que na multidão dos conselhos, né, há sabedoria. Então isso é importante. Mas nunca esquecendo, irmãos, que não há ninguém na terra, né, que não tenha a quem prestar contas. Se ele não presta aqui, um dia ele vai prestar perante Deus. Se ele não presta conta aqui para Deus, um dia ele vai estar perante Deus. Só que aí a prestação de conta não vai ser assim tão agradável, né? Dependendo aí, não vai ser tanta assim prestação de conta, mas vai ser só condenação, né? Só dizer, olha, você fez isso, 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 e você não fez isso. Então, não tem outra coisa a fazer senão isso, né? Os irmãos sabem do que eu estou dizendo. Alguma dúvida, pergunta ou comentário dos irmãos até aqui? Não? Então vamos para frente. Vamos ver então os profetas do Reino do Norte. Ali, 2 Reis 17, versículo 3. Alguém leia para mim, se conseguir ler aqui, ó. Leia para mim, fazendo favor. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Então, como nós temos falado, Deus sempre enviou os profetas, Deus sempre advertiu a Israel, e não só a Israel, né, o Reino do Norte, mas também o Reino do Sul, a Judá, e ele sempre esteve, né, falando, ele sempre esteve usando profetas para isso, homens separados, homens santificados, que transmitiam fielmente a palavra de Deus. Eles não falavam o que eles queriam falar, eles falavam apenas o que Deus mandava eles falar. Podemos ver como Davi sempre atacava as mensagens do profeta, sempre acatava as mensagens dos profetas de Deus, né? E Samuel lhe transmitiu orientação do Senhor. Natã também, lembram disso? Avisou quanto à construção do templo. E quando Davi cometeu aqueles 2 pecados, né? Adulterou com Betseba e ainda, né, mandou colocar Urias, que era o marido de Betseba, na frente do exército, e ele foi morto. Natã foi mandado por Deus a fim de lhe mostrar a gravidade do pecado cometido. E é interessante, irmãos, eu gosto disso, né? Embora Davi ainda estava ali meio orgulhoso, mas quando Natã apontou, olha, esse homem é você, ele ainda era rei,
Se ele quisesse encobrir o pecado, ele ainda conseguiria, pelo menos por um certo tempo, né? Eu sei que Deus iria fazer outras coisas, mas ele ainda conseguiria. Poderia mandar matar o profeta, ele consumir com o profeta, né? E ninguém iria saber de nada. Mas quando o profeta falou para ele, olha, esse homem é você, ou seja, você cometeu o pecado, ele baixou a cabeça e falou, verdade, sou eu, pequei contra o Senhor. Então, diferente de muitas pessoas, inclusive hoje, quando está uma vida errada, está cometendo pecado, faz algo que não é do agrado de Deus, e muitas vezes um irmão, ou pastor, ou alguém que é realmente usado por Deus, fala, olha, está errado. A pessoa fica todo mundo, não, tá não, eu sei o que eu faço. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. E vai dar problema. Vai dar problema para ele, vai dar problema para a família, para os filhos. Então, Davi é um exemplo, né? Mesmo que não foi perfeito, ele é um exemplo de alguém que ouvia os profetas de Deus. Quando Israel se dividiu em 2 reinos, Deus continuou a falar com ambos por meio de profetas. Deus continuou a falar. Então, quais são os profetas? O primeiro é Aías de Siló. Aías de Siló. Já notamos na lição, na realidade nós não vimos essa, não, sim, vimos, né, porque nós começamos aqui na metade do livro, né, agora deu confusão aqui, mas já vimos na lição que estudamos sobre Jeroboão. Jeroboão primeiro, lembra de Aías? O que ele fez? Então, é bom lembrar, irmãos, que ele teve um encontro a sós com Jeroboão. Foi ele que falou com Jeroboão e ensinou ali uma parábola avisando a Jeroboão que seria rei sobre as 10 tribos. Lembra disso, a parábola? Eu até brinquei aqui na frente, fiz uma ilustração, né, com um mapa. Depois, né? Acho que depois, não nesse momento. E aí nós rasgamos aqui o mapa, demos 2 partes para um, né? Então, ele fez isso, só que ele fez, a Bíblia fala, com uma capa nova, né? Já pensou, perdeu uma capa nova para fazer a parábola lá, rasgar a capa toda em 12 pedaços e falar para Jeroboão que ele ia ser rei de 10 tribos de Israel. Infelizmente, Jeroboão não guardou os mandamentos de Deus, né? Aías, anos mais tarde, embora em idade já avançada e até cego, tinha visão espiritual lúcida e clara. E ele anuncia então a mensagem do juízo de Deus sobre Jeroboão e sua família. Alguém lê lá, só para relembrar. 1 Reis, capítulo 14, versículo 9 e versículo 10. 14, versículo 9, versículo 10. E aí já confirma se ele foi preso mesmo, né? Foi preso, tadinho. 1 Reis 14, 9. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo o homem, até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e o lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todos se acabe. E foi o que aconteceu, né? Ele desobedeceu, Deus avisou ele. Lembra que eu falei que Deus avisa? Deus dá a oportunidade. Ele não quis se arrepender, não quis obedecer. E aí Deus cumpriu a palavra que ele disse pelo profeta, exterminando aí basicamente toda a sua família. Aí teve outro profeta que a Bíblia coloca como o homem de Deus, né? Este profeta veio de Judá como faria Amós muitos anos depois, né? Amós também veio de Judá.
E este profeta então condenou o culto falso instituído por Jeroboão em Israel, em Dan e Betel. 1 Reis 13, versículo 15, olha lá. 1 Reis 13, Então, versículo 15. lhe disse: vem comigo à casa e come pão. 15? 15 é isso. 13, não, 1 Reis 13, Ué. versículo 15, então Está falando do pão. só isso aí? É. Então leu 14. E foi após o homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Certo. Aí depois ele tem aí uma conversa, né, com ele e fala então as palavras para ele. Ok, o versículo aqui na revista só está o 15, né, conforme eu pus ali, é verdade. Depois desse homem de Deus, né, esse é mais misterioso, né, desse homem de Deus, né, não tem nem nome, né, desse profeta. Aí veio Jeú, filho de Anani, e aí a gente não pode fazer confusão aqui, porque quem se tornou mais tarde rei de Israel foi Jeú também, né? Então não podemos fazer confusão com o rei Jeú, mas o profeta, agora estamos falando do profeta Jeú. Jeú, filho de Anani, foi o profeta mandado para declarar o juízo de Deus sobre Baasa, que apesar de chegar a reinar pela permissão de Deus, em tudo o que fazia, não o reconhecia. Já falamos sobre Baasa, né? Então Jeú veio para trazer aí o juízo de Deus, falar pelo menos, né? O juízo de Deus para Baasa. Alguém leia lá, 1 Reis 16, versículo 1 ao versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ok. Então, por enquanto, Aías, esse profeta misterioso, né, o homem de Deus, e Jeú, filho de Anani. Aí nós temos o quarto profeta aqui, que é bem conhecido, né, um dos mais conhecidos do reino de Israel, bem famoso mesmo, que é Elias. É possível que Elias tenha exercido o ministério mais marcante de todos os profetas em Israel. Não só falava destemidamente as mensagens do Senhor, como também as teve confirmadas por sinais e milagres. Não é por acaso Elias e Moisés se encontram com Jesus, né? No Novo Testamento. Lá em Lucas 9, 31, e fala com Jesus. Então não é por acaso, Elias foi um dos maiores profetas que passou por Israel. É bom notar que a esperança de todos os profetas do Antigo Testamento se focalizava em Cristo. Ok? Eles anunciavam o Messias, né, que viria, o rei vindouro, né? Elias condenava a idolatria e o paganismo de Israel nos dias de Acabe e seus filhos. E sem dúvida seu ministério ajudou a fortalecer a fé dos 7.000 que não conformaram com todos os desvios do povo, os quais formariam o restante fiel, ou remanescente, né, fiel, que faria parte do Israel restaurado. Lembra desses 7.000? Quando Deus declara a existência, né, de 7.000, quando Elias
né, cai aí numa certo desânimo, e aí Deus revela para ele, ó, ainda tem 7.000, Elias, né? Você não é o único não, ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho. Então, ele foi um grande profeta, mas também um homem como nós, e sujeito também a desânimo, a fraquezas e tudo mais. Algum comentário até aqui sobre Elias? O último profeta, o quinto profeta, também bem conhecido, embora não tão famoso, pelo menos pela fidelidade, como Elias, é Jonas, né? Jonas também é bem conhecido, mas tem aí as partes negativas da vida de Jonas. Este profeta, ele é geralmente lembrado, né? Sim? Tudo do reino de Israel, do reino do norte. Não tenho certeza agora, né, qual reino que Eliseu atuou. Mas aqui também é um resumo, né? Ok? Mas são todos do reino, se não me engano, do reino do norte, Israel. Estamos falando do reino do norte, né? Então, todos que atuaram no reino do norte. Este profeta Jonas, ele geralmente é lembrado pela sua pregação que resultou do arrependimento e livramento de uma cidade inteira, né? A cidade de Nínive. Inclusive, o rei deles também se converteu. Acontece, porém, que ele também foi usado por Deus para orientar o rei Jeroboão II. Então, isso poucas pessoas sabem, né? Sobre Jonas. Esse rei, conforme diz lá, vamos ler lá, 2 Reis, capítulo 14, versículo 24 ao 27. 2 Reis 14, versículo 24 ao 27. Quem quiser ler para nós, pode ler. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Éfer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ok. Então, 5 profetas, irmãos: Aias, homem de Deus, Jeú, Elias e Jonas. Passa aí para nós, irmão. Agora pensemos um pouco. E os irmãos preparem também para participar. Como que é possível testemunhar e permanecer fiel em espaços com muita degeneração moral? Como que é possível? Pode ficar à vontade aí para comentar. O bom é que, né, a gente que é professor só faz as perguntas difíceis. E vocês respondem. Cadê o microfone? Quem está com o microfone? Olha lá, o irmão de Nor está querendo lá. Essa possibilidade de testemunhar e permanecer fiel em espaços de muita degeneração moral, um dos segredos é a oração e a leitura da palavra, porque é onde vai dar todo o suporte para a pessoa permanecer fiel. Lógico, tem outras coisas, né? Mas, ao meu ver, a oração e a leitura da palavra, né, coisa que até estou falhando muito, mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Como um alimento é importante para o nosso corpo físico, a palavra de Deus é fundamental para a nossa alma
senão nós não iremos conseguir. Amém. Tem mais alguém? Gostaria de acrescentar algo? Irmão Alex? Bom, eu acredito também que além disso tudo que o irmão comentou aí, né? Orar é ser vigilante também, né? Que igual assim, lá no meu serviço, tem ocasião lá que de repente eu tô lá no refeitório, aí de repente aí começa a chegar o pessoal, aí começa as conversas, e você tá ali, tem vez que eu tô dando tanto azar que eu comecei e chega o pessoal, parece que é de propósito, aí, nossa, tem que, Deus me ajuda, me dá a luz aí, pra ver se eu saio dessa aqui sem assim o pessoal ficar de cara amarrada, né? E, assim, não, você está se achando, né? Já foi embora. Tem que saber contornar a situação e tentar sair ali de fininho sem. Ok. Os irmãos compreendem que, embora tempos difíceis, tempos de extrema degeneração moral, sempre teve pessoas fiéis, inclusive os profetas. Eles não se deixavam levar pelo que a maioria das pessoas faziam, não se deixavam levar pelo que o rei dizia que era certo. Por exemplo, o certo agora é adorar este poste ídolo, esse aqui é um deus agora todo mundo tem que adorar. Eles não se deixavam levar, eles não adoravam, e mais ainda, né, Deus falava, vai lá e fala que está errado e eu vou trazer juízo. E eles iam lá e falavam na frente do rei tudo que Deus mandava falar. Então, é possível, na verdade? Outra pergunta, é possível ser uma testemunha fiel na política? Um meio tão, né, difícil, tão degenerado, pelo menos moralmente, né, onde há tanta corrupção, tanto controle, né, tanto orgulho, um querendo pisar no outro para ser maior. Eu fico olhando, né, a gente está em época de eleição e alguns candidatos, eles não falam o que eles têm a oferecer, eles falam o que o outro não tem a oferecer, né? Ou seja, prefere falar mal do outro do que falar o que tem a oferecer. Então, assim, é um meio realmente totalmente podre. Mas será que é possível ser uma testemunha fiel no meio político? Alguém tem coragem de falar? Responder? Ninguém? Vamos lá. Ó, surgiu um corajoso aí. Por livre e espontânea pressão. Fala, É claro que é possível, né, desde que se tenha confiança em Deus, né? Mesmo sabendo que corre-se o risco de ser excluído do meio, né? De ser deixado de lado, de ser, sei lá, tido como alguém indesejável. Que é o que geralmente acontece quando a gente está num meio que é degradado, né? Moralmente ou até, sei lá, de todas as formas, né? Nós sabemos que o mundo hoje é degradado em todos os sentidos. Uhum. Mas a gente pode ser, mas provavelmente vai acontecer isso, a gente vai ser excluído daquele grupo, daquele meio, né? Mas Deus é maior sempre, né? Ok. O que até com relação, relacionado com a primeira pergunta, né? Então é preciso, antes de tudo, além de tudo que foi falado, amar a Deus. Quem ama a Deus não vai querer, em nenhuma situação, desagradá-lo, fazendo algo que sabe que ele desaprova. Uhum. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que, em meio à política, logicamente da época, né, bíblica, continuaram fiéis, permaneceram fiéis. Os irmãos conseguem identificar alguém na Bíblia?
Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que, em meio à política, ou seja, estavam no meio da política, logicamente política da época, né? Não igual hoje, mas ainda assim tinha toda também, a gente vê aí o problema dos reis, né? Então, a gente tem exemplos bíblicos de pessoas no meio da política que continuaram fiéis. José, quem mais? Daniel, quem mais? Lembra o nome dos amigos de Daniel? Eles estavam juntos. Mesaque e Abednego. Eles estavam juntos também, né? Eu creio que são esses, pelo menos que eu lembro, né? Se alguém lembra de mais algum. Então, são pessoas que foram fiéis, mesmo em meio difícil. Daniel era perseguido, né? Sadraque, Mesaque e Abednego também foram perseguidos, né? José não teve tanta perseguição, mas que ele enfrentou também, né, irmãos? Já pensou cuidar do Egito inteiro em tempos de seca, de fome, né? Então ele foi firme, fiel, e todos estes agradaram a Deus. Agora eu sempre gosto de frisar, né? Embora esse não é o tema, só frisando. Eles estavam lá porque Deus colocou eles lá. Eles não procuraram, eles não colocaram o nome para ir para lá, ok? Então é muito diferente de hoje. Se Deus colocar você lá, tudo bem, vai lá. Mas se não colocar, não procura não, porque é fria, ok? Mais uma pergunta. É possível ser uma testemunha fiel na faculdade? Alguém aqui já fez faculdade? Presencial? Todos? É fácil, não é? É um meio gostoso, né? Os professores só ensinam as coisas assim boas, digo assim com respeito à moralidade, né? O meio, as conversas, né? Só conversas boas, né? Edificantes. É difícil. Eu não fiz, minha esposa fez, né? E ela me conta muita coisa que ela via, né, e enfrentava. Mas é possível, né? Os irmãos são prova disso que é possível, né? Estão aí firmes, né? Que fizeram faculdades, né? Testemunha fiel na faculdade, mas infelizmente também muitos jovens que eu vi entrar na faculdade, pelo menos tinham uma aparência de fiel, hoje já não estão mais na igreja, hoje já descambaram, foram para o mundo ou para outra seita, só por causa da faculdade, não aguentaram a pressão. Eu sempre digo, né, que algum jovem for fazer faculdade tem que ter realmente um alicerce forte, senão não aguenta. Irmã Emília? Mas eu tive, né, a oportunidade de fazer faculdade. É complicado mesmo quando você não tem assim um conhecimento, né, uma intimidade com Deus para falar, né, que você conhece, né, Deus te ajuda. Mas Deus não, de maneira nenhuma ele, né, desampara a gente. E eu pude perceber isso, porque as pessoas me respeitavam, sabe? Então, primeiro elas testam você, se realmente a sua fé, né, é verdadeira ou não, porque elas tentam falar coisas para ver se você vai manter a sua posição. Então, e eu vi que quando você mantém a sua posição, você é respeitado. Então, eu tive igual... Quando eu fiz a metodologia de história, passamos por várias religiões, então eu tive até que fazer um trabalho sobre uma que foi o hinduísmo, né? Aí eu vi algumas religiões que foram criadas depois, eu achei até que tinha um professor lá que ele era evangélico, tanto que ele explicou sobre o evangelho. E depois eu... vi, né, que não era assim não, que ele realmente só estava explicando sobre a Bíblia, né, entendeu? Mas, e aí eu vi o poder de Deus ali, porque quando eles veem que você não vai, né,
largar o seu Deus, eles não ficam te insistindo e respeita. Só que para o jovem é difícil. Sim, é difícil. Passe para nós, irmão. Aqui é basicamente, né, que a gente já conversou, né? Algum dos irmãos teve alguma experiência desse tipo? Você já enfrentou algum problema, né? O irmão Alex já comentou que enfrenta no trabalho, a Emília fez faculdade. Alguém mais, talvez atualmente você trabalha, você estuda num lugar que realmente é difícil, né? Ser cristão, mas ainda assim Deus tem te dado, né, força e você tem continuado fiel. No último trabalho que eu tive, antes desse que eu tive uma certa dificuldade, assim, tinha uma pessoa lá, né, que era de outra religião, e como a gente, assim, deseja, né, trabalhar na obra de Deus, então a gente está sempre falando o evangelho. Então, às vezes, quando a pessoa escutava, né, o que eu falava, né, ela tentava rebater, né? Então era assim, é difícil, né? Mas, né, igual uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre a salvação, né? A certeza da salvação e tudo, né? Nas escrituras, né? Aí teve uma vez ela falou assim: é engraçado um comedor de arroz com feijão ter a certeza da salvação, ter a certeza de que vai para o céu, né? Eu falei: Senhor, o Senhor me dá a oportunidade, ainda vou mostrar para ela, né? Mas aí era o tempo todo, né? E ela falou que tinha uma vizinha que era que nem eu, evangélica, e não é fácil não, mas Deus não desonra a gente, não. Esse é o mais importante. Amém. Alguém mais? Então nós vamos partir para a conclusão. Não? Passa para nós, irmão. Então, trazendo para nós, Deus controlava e guiava a história de Israel. Ele dirige todas as coisas ainda hoje. Se alguém é, por ele, elevado a uma posição de autoridade e liderança, tem que atuar conforme Deus quer. Seja aí, talvez, na política, ou na vida profissional, e até mesmo na família, na escola ou na igreja. Hoje, como então a palavra de Deus aplicada pelo Espírito de Deus é o que estabelece as normas para qualquer liderança. E hoje também, quando o líder é fiel e quando não é fiel a Deus, a influência atinge a sociedade toda. Ou seja, o que você faz ou deixa de fazer, as suas escolhas, influencia outras pessoas. Principalmente se você tem uma certa preeminência, né, onde você está. Ou um certo respeito. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, irmãos. E terminando, concluindo, né? Nessa lição nós estudamos a vida de 7 dos 19 reis de Israel. Todos os 19 reis deram um mau testemunho. Lembra que eu falei que era só um resumo? Foram 19 reis em Israel. Nós vimos apenas 7. Todos levaram o povo para longe de Deus. Somente 7 morreram de causas naturais. Dos 19 reis, somente 7 morreram de causas naturais. Um foi ferido por Deus, 2 morreram na guerra, 1 suicidou-se, como nós vimos, 1 caiu do andar superior da casa e morreu, 6 foram assassinados e 1 foi levado cativo para um destino desconhecido. Tudo isso aconteceu apesar da fidelidade dos grandes profetas do Senhor, alguns dos quais, né, acabamos a estudar. Como nós vimos, como eu falei, nós vimos apenas um resumo. E aí, agora assim, para terminar, o que levou a isto e como evitar?
O que levou a tudo isso e como evitar? Suicídio, 1 rei, ferido por Deus, 1, assassinados, 6, 2 reis foram mortos em guerras, 1 rei caiu de queda de altura, outro rei foi morto no cativeiro, né, foi levado cativo, 7 apenas morreram de mortes naturais. Ao todo, 19 reis, 19 maus testemunhos. Você poderia me ter a resposta? A resposta nós já sabemos, né? Pelo menos o que levou a isto. Desobediência, né? Superioridade, talvez, orgulho, como nós costumamos falar também, cabeça dura, né? Parece alguns batistas, né? Cabeça dura. Como evitar? Tá fácil, né? Ainda mais para nós. Para eles não tinham, tudo bem, não é desculpa. Os profetas estavam lá anunciando, falando. Mas hoje está muito fácil, qualquer um tem a palavra de Deus, qualquer um tem as leis de Deus. Né? Como evitar? É só viver segundo a palavra do Senhor. E não vai ter nenhum problema como todos esses reis tiveram. Pergunta, comentário, antes da gente terminar?